Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Abra sua Bíblia no livro do 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, daí em diante. Primeiro aos Coríntios 15, do 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como de trigo, ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se em corrupção, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra. Abençoa, Senhor meu Deus, aonde ela chegar. Senhor, que esta palavra produza fé, esperança, amor, fé. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, e que teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, este texto aqui fala a respeito da ressurreição, fala a respeito da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos chamados não para ter uma religião. Tem muita gente que está contente de ter uma religião, mas nós não fomos chamados para ter religião, nós somos chamados para uma esperança celestial. Fomos chamados para a imortalidade. Fomos chamados por Cristo através do Evangelho, da mensagem dele, para nós sermos cidadãos dos céus, para nós vencermos a morte, para nós herdarmos a vida e a eternidade, a imortalidade. Não é pouca coisa, não é algo que a gente pode trocar por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não é verdade? Esaú, ele achou que um prato de sopa era tudo que ele precisava, e trocou o seu direito de primogenitura, o seu direito, a bênção de Deus, por um prato de sopa, porque ele não valorizava aquilo que realmente vinha de Deus, aquilo que Deus tinha proposto para ele. Então assim é também para nós, que nós saibamos que essa esperança é uma esperança grande, eterna, e que essa esperança, nós temos que zelar por ela. Nós temos que saber que aquilo que Jesus fez por nós teve um alto preço. Nós não pagamos nada, mas Cristo pagou tudo. Para nós foi de graça, mas para Ele custou Ele morrer naquela cruz, derramar o seu sangue e padecer como Ele padeceu. Para Ele custou caro, para nós é de graça. Mas não é porque nós recebemos de graça que nós podemos tratar esta herança, esta promessa de qualquer maneira. Não, nós temos que realmente saber que é algo eterno de valor, algo que tem um alto e estimado preço, algo que é para sempre, a eternidade. O tempo presente que nós vivemos aqui não é para a gente comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Então nós, de tudo que nós vivemos nessa vida, nada pode nos desviar deste caminho, nada pode nos desviar dessa esperança que está manifestada em Cristo Jesus, a imortalidade, a eternidade. Nós falamos de vida eterna. Vida eterna é isso, é imortalidade. É realmente, quando diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos uma esperança que não murcha,
é uma esperança eterna, guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se manifestou a vida e nós a vimos, esta vida que se manifestou é o Senhor Jesus, e é Ele que nós seguimos, e é a palavra dEle que faz a diferença em nós. E quando nós recebemos esta palavra, esta pregação do Evangelho, esta mensagem da promessa de Deus, da herança e da eternidade que Deus nos prometeu, então nós nos desviamos do mal, nós nos afastamos de tudo aquilo que pode nos desviar desta promessa, desta eternidade que Ele comprou para nós. Por isso que não há nada aqui nesta vida que se compare. Tem muita gente que quer ganhar o mundo, e Jesus disse: se alguém ganhar este mundo, perde a eternidade. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma? E tem muita gente que às vezes no processo perde a alma, e Jesus disse que muita gente às vezes ele se foca nas coisas desse mundo, ele se foca naquilo que se vive aqui, e esquece da eternidade, esquece que a eternidade está chegando, e a nossa vida aqui ela é passageira. Os poderosos também morrem, os ricos também morrem, aqueles que estão em posição de poder e autoridade morrerão também. Então, o que é que vale a pena? Vale a pena nós nos firmarmos em Cristo Jesus e não perdermos a alma na busca de ganhar vantagem aqui nesse mundo. Tem muita gente que está perdendo a alma na busca do poder, na busca da riqueza, na busca de vantagens aqui nesse mundo. Quer se dar bem aqui e agora, e esquece da eternidade. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber que a esperança oferecida é algo eterno, é algo grande, é algo incomparável com nada que nós possamos viver aqui. Então vale a pena nós colocarmos todo o nosso coração, toda a nossa alma. Um dos primeiros mandamentos é: ame a Deus com todas as tuas forças e sobre todas as coisas. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é o que você acha, o que você pensa, mas é aquilo que Deus pensa, o que Deus quer e o que Deus preparou para você viver. Deus quer o melhor para nós, Deus tem o melhor. Mas o homem, ele é ambíguo, né? Desde o Éden, quando tinha lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus não proibiu de comer da árvore da vida, mas Deus falou: não coma do fruto desta árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, dela morrereis. O que aconteceu? Adão e Eva, eu creio que eles sempre estavam visitando, andando em volta daquela árvore proibida. E no final, o que ele escolheu? Ele não podia ter escolhido a árvore da vida e comido dela e vivido eternamente? Não, mas ele vai lá e ele come e escolhe a morte. Ao invés de escolher a vida, escolheu a morte. E Deus, desde o começo, vem sempre dizendo: olha, escolha a vida, escolha o bem, escolha o melhor, escolha Jesus, escolha a eternidade. Saiba que a sua alma tem um grande preço, e então não troque a sua eternidade por uma vida curtinha que nós temos aqui, por um prazer momentâneo ou por um pecado, não é? Que a gente quer viver nele. E então Jesus diz que nós devemos escolher o bem, escolher o eterno. Amém? Então diz aqui que Paulo, dizendo aos coríntios, ele fala assim que os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, e o último inimigo é a morte. O último inimigo a ser derrotado é a morte. E quando ele colocar este último inimigo
haverá, que diz, é a ressurreição. Quando houver a ressurreição e a transformação, porque ele fala aqui a respeito do arrebatamento, o dia em que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos e que creem que Jesus é o Senhor, o Salvador, e é o seu Senhor, o seu Deus, aqueles que sabem que ele é o Filho de Deus, é aquele que é o único e suficiente Salvador, aqueles que o buscam sabem que ele nos preparou um lugar. Ele diz: quando eu preparar lugar, eu vou e voltarei para vós. E ele diz aqui que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque no dia do arrebatamento, no dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão, nesse dia haverá também a transformação do nosso corpo mortal em imortal, nesse corpo corruptível que envelhece, adoece e morre, num corpo que não adoece, num corpo que não morre, que não se estraga, que não é finito, mas é imortal. E por isso ele diz que o Senhor virá num momento, num abrir e fechar de olhos, em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Parou para pensar nisso? É um dia que está chegando, é um dia que vem vindo, é o próximo evento, é a vinda do Senhor Jesus. E ele diz aqui, é no momento, é no piscar de olhos. Não dá para deixar se preparar na última hora. A gente tem que estar preparado. O cristão anda preparado. O cristão vive preparado. A vida do cristão já é uma oração. A sua vida tem que ser uma oração a Deus. Você deve viver, a sua vida é uma oração. A sua vida é louvor a Deus. Quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, e você manifesta os frutos do Espírito e a vida de Cristo em você, então você não precisa ter medo. Você não precisa estar com medo do arrebatamento, não tem que estar com medo de tribulação, de anticristo, de batalha do Armagedon. Você não tem que ter medo dessas coisas. Você tem que estar firme em Cristo. Essas coisas virão. Haverão coisas terríveis que vêm aí pelo futuro, mas nós andamos em segurança, porque nós já vencemos a morte pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós já vencemos. E diz aqui que nós, convém que isto que é corruptível, ele está falando do corpo. Isto, o que é isto? É o corpo, o nosso corpo. Convém que isto que é corruptível, que se corrompe, que fica doente, que morre, isto se revista de incorruptibilidade. O nosso corpo tem que ser transformado. E isto que é mortal, porque nós somos mortais, se revista da imortalidade. O nosso corpo, imortalidade. Você já parou para pensar o que é isso? Você ser imortal. É isso que Jesus veio comprar para nós, a salvação, a vida eterna, porque você é imortal, será imortal com esse novo corpo. E quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Acabou. A morte perdeu, agora é a vida. Amém? Tragada foi a morte na vitória. E ele diz mais: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê o ferrão da morte? Cadê a foice dela, né? Alguns desenham a morte com uma foice. Cadê a arma da morte? Cadê o aguilhão da morte? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nós temos a vitória.
Muita gente pensa que a vitória é algo palpável, é algo, né? Tem muita gente que acha que a vitória final é quando você compra alguma coisa, você obtém alguma coisa, você tem entra de posse de alguma coisa. Não. É bom, você precisa ter a casa, ter o carro, precisa ter a roupa, precisa ter comida, você precisa ter tudo isso. Deus sabe que você precisa. Mas a vitória que Deus nos prometeu, ela é muito maior do que comida, bebida, casa, carro, roupa, sapato. Viu? A vitória que Ele comprou para nós na cruz, ela é muito maior. A vitória chegou. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, sobre este presente, sobre este século corrompido, sobre este mundo que está corrompido, não é? Ninguém pensa que esse mundo aqui, tem muita gente que acha que isso aqui, irmãos, esse mundo aqui é um mundo perdido, caído. É por isso que tanta coisa acontece de ruim, não é? Qual é a oração que Jesus mandou fazer lá no Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Lá no céu não tem doença, não tem morte, não tem fofoca, não tem nada de errado lá. Não tem adultério, não tem roubo, assassinato, isso não tem lá não. Mas um dia, vem vindo o dia em que os reinos deste mundo se tornarão de Deus e do seu Cristo. Está escrito: os reinos de Deus, os reinos da terra se tornaram de Deus e do seu Cristo, e a vontade de Deus se fará aqui sobre a face da terra também. Louvado seja o nome do Senhor. Por enquanto ainda há uma potestade das trevas, uma potestade que foi chamado príncipe deste mundo, que tenta desviar as pessoas de Deus, tenta levar esse mundo ao caos, tenta levar este mundo à destruição. Mas uma coisa eu quero que você saiba: Deus já fez tudo por nós, e nós que cremos em Cristo Jesus já vencemos o mundo, o mal, o pecado, o diabo, as trevas e a morte, e nós temos a vitória nele. Em Cristo Jesus nós já podemos começar a viver e a se alegrar com a eternidade desde já. Amém? Nós já temos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Seja firme e constante. Vale a pena nós deixarmos o mal, o pecado, as trevas desse mundo para lá, e nós nos dedicarmos a Cristo, e nós realmente vivermos uma vida que agrada a Deus. Vale a pena nós ouvirmos as palavras de Jesus e a seguirmos. Ele disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não é? Vale a pena nós observarmos e vivermos no amor de Deus, amando uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Vale a pena, porque, meus amados, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, o vosso trabalho tem recompensa. Deus sabe tudo que você faz, tudo que você fez, tudo aquilo que você realiza de bem e de bom. Deus está vendo. Diz que até um copo de água que você oferece para alguém não ficará sem recompensa. Até um copo d'água que você der para alguém, viu? Não ficará sem recompensa. Tudo fica em memória diante de Deus. O que a gente fez, e muitas vezes aquilo que devia ter feito e não fez, também fica em memória. É ou não é? Porque há coisas que a gente deve fazer, e há coisas que a gente não deve fazer, e há coisas que a gente deve fazer também e não faz. Amém? Que a gente possa fazer como Jesus disse para aquele jovem rico: ajunte um tesouro lá para cima, nos céus,
e terás um tesouro no reino dos céus, ele disse para aquele jovem. Vem e segue, vai, vende tudo que você tem, se desenrola dessa sua vida que você está tendo, vem e segue-me, e você vai ter um tesouro nos céus. Então Jesus disse que é importante nós sermos ricos também lá nos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E falando a respeito, ele diz aqui também da existência, ele diz que haverá corpos terrestres e corpos celestes. E uma é a glória do terrestre, outra a glória dos celestes. Como que é isso? Porque a ressurreição e a transformação do nosso corpo se dará no mesmo dia. No dia do arrebatamento, no dia da transformação e da ressurreição dos santos, este dia haverá a transformação do nosso corpo em imortal. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro do Apocalipse, que haverão pessoas que viverão na terra, no milênio. Você vai ter os imortais e terão aquelas pessoas que sobraram da tribulação e entrarão no milênio. 1000 anos, né? Mas esse é um outro assunto. O milênio, depois vem o juízo final e a eternidade, a nova Jerusalém, que descerá dos céus como noiva enfeitada para o seu noivo. É a nova Jerusalém que desce como noiva enfeitada. Amém? Mas isso é uma outra história. Amém? Que vai ficar para um outro dia. Que você saiba isso, que a nossa esperança é uma esperança eterna, valiosa, mais preciosa do que qualquer tesouro que você possa ter, do que qualquer prazer ou de qualquer coisa que você possa ter nessa terra. A esperança oferecida, ela vale a pena. Vale a pena. Vale a pena tudo. Os cristãos do primeiro século que eram mortos, eles enfrentaram a morte. E alguns no nosso presente século lá, que moram em países onde há perseguição, muitos deles estão sendo mortos, decapitados, por conta da sua fé. E eles preferem morrer do que negar a sua fé e perder esta recompensa, esta eternidade, porque eles entenderam que o que é oferecido é muito maior do que a própria vida que nós podemos ter aqui. É muito maior. Vale a pena. Vale a pena entregar a nossa vida a Jesus, vale a pena nós sermos de Jesus, vale a pena nós o obedecermos e seguirmos a sua palavra. Vale a pena. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus. Amém.